Há mais de 10 dias, o Carioca enfrenta altas temperaturas. Junto com o calor, vem a falta d'água, os apagões e as enchentes. Evitar os estragos causados pelas chuvas de verão é um desafio para o poder público. Será que o Rio está preparado para os temporais? Este é o assunto da primeira reportagem desta edição do Acontece Especial de Verão. O carioca já se acostumou com as fortes chuvas no verão e este ano o cenário não será diferente. O verão na cidade do Rio é considerado o período chuvoso, onde ocorrem os maiores volumes de chuva. Em média, durante o verão, nos meses de verão, a gente tem acumulados mensais que oscilam entre 150 e 200 milímetros. Mas em eventos críticos, esses valores podem ser até ultrapassados. Mas a prefeitura tem feito intervenções para evitar novas enchentes. Uma delas é na Praça da Bandeira. Um reservatório com 20 metros de profundidade e 35 de diâmetro foi construído. Sua capacidade é de 18 milhões de litros de água. O reservatório da Praça da Bandeira, já está melhorando significativamente o impacto. Nós já não vamos ter mais, aqueles níveis d'água elevados na região da Praça da Bandeira. É como se eu estivesse isolando essa área de todo o sistema. Então, mesmo que eu tenha níveis d'água muito elevados no canal do Mangue, eu consigo, por um determinado tempo, isolar todo aquele complexo, toda aquela área ali do entorno. Essa é apenas uma das intervenções na região da Grande Tijuca. Ainda estão previstas mais obras que ficarão prontas até os Jogos Olímpicos em 2016. Nós estamos com grandes intervenções, com grandes obras nessa bacia hidrográfica, que é a bacia do Canal do Mangue. São 5 grandes reservatórios que estão sendo construídos e também o desvio de um rio importante, que é o Rio Joana. Hoje nós temos 5 grandes cursos d'água, o Joana, o Maracanã, o Trapecheiros, o Comprido e o Papacove, que desaguam no Canal do Mangue. Então nós vamos fazer um desvio do Rio Joana através de um deságue independente, de um túnel, por São Cristóvão, ou seja, nós vamos desviar uma parcela da bacia, exatamente 1/3 da bacia hidrográfica, para um deságue independente na Baía de Guanabara. Apesar dos investimentos, um volume de chuvas acima do previsto pode causar enchentes e deslizamentos. A aposta da prefeitura são as sirenes instaladas em áreas de risco e o sistema Alerta Rio, localizado no centro de operações. A gente possui uma equipe de meteorologistas fazendo monitoramento e a previsão de tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nos momentos em que são identificadas condições para fenômenos adversos na cidade, o Alerta Rio utiliza a estrutura do centro de operações para informar tanto a população, a sociedade, quanto as equipes da prefeitura que trabalham na mitigação, na minimização dos impactos da chuva. O sistema de alerta consiste na instalação de sirenes nas comunidades que possuem área de risco, de alto risco. Nós enviamos SMS para as pessoas cadastradas à medida que os índices pluviométricos vão aumentando, orientando as pessoas a saírem das suas casas e procurando um ponto de apoio previamente cadastrado ou uma área segura. Enchentes, deslizamentos de encostas, caos na cidade. De tempos em tempos, a história se repete. O Acontece Especial de Verão ouviu uma pesquisadora que estuda as enchentes no Rio no século XX. Numa entrevista concedida à nossa equipe no Jardim Botânico, a historiadora e pesquisadora ambiental Lise Cedrez falou sobre clima e planejamento urbano na cidade. Ela fez um panorama das enchentes ao longo da história e explicou por que os alagamentos são tão frequentes no Rio. Você tem enchentes desde o século XVI, quando a cidade ainda ficava lá no Morro do Castelo. Você tem as águas do monte no século XVIII, as pessoas vão para as igrejas quando as águas tomam as ruas da cidade do Rio de Janeiro e vão para as igrejas para pedir que Deus pare com o flagelo. Mas olha, para a região mesmo, a chuva é um barato, quer dizer, os mangues adoram a chuva. O Jean Delery, que era um visitante do século XVI, ele falava da alegria dos macaquinhos quando a chuva batia nas árvores. O nosso outro visitante famoso, que é o Darwin, no século XIX, ele pegou uma casa aqui pertinho, em Corcovado, e ele falava da música da chuva batendo nas folhas das árvores. Então, sim, a chuva sempre fez parte da cidade do Rio de Janeiro. A chuva sempre fez parte da região do Rio de Janeiro. O nosso problema é que a gente construiu uma cidade de 10 milhões de habitantes aqui. Eu acredito que os estudos ambientais são muito importantes para a gente entender como é que é a lógica da natureza e como é que a gente interage com essa lógica. Por exemplo, quando a gente estuda a história ambiental da cidade, a gente vê, por exemplo, que construir
casas em áreas vulneráveis, em áreas que são inundáveis, é pedir para ter uma enchente mais tarde. A chuva vai cair, essa é uma questão natural. A enchente é uma questão social. É um resultado de decisões políticas, sociais e da dinâmica da natureza. Então, entender essa dinâmica é fundamental para a gente conviver com a natureza. O Rio de Janeiro tem muitas áreas. Agora está se fazendo os grandes piscinões na Praça da Bandeira, né? E isso talvez tenha um resultado. Aquela é uma área que não existia 150 anos atrás. É uma área feita em cima de um braço de água da Baía de Guanabara, era o Saco San Diogo, e perto de um grande mangue, que era o Mangue de San Diogo. Então, se fizerem os piscinões ali, que são 3 rios que desagam naquela área, talvez haja uma diminuição das enchentes. Mas olha, aqui na frente, esse jardim botânico aqui, o príncipe que seria mais tarde Dom João VI, ele chegava no jardim botânico de barquinho. Essa parte toda é aterrada a partir da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, o que acontece quando tem chuva aqui? Enche. A Rua Jardim Botânico é uma das mais castigas por causa disso, mas é absolutamente natural. Então, você vai fazer piscinões na Praça da Bandeira, mas você vai fazer piscinões aqui também? Vai fazer piscinões no Anil? Vai fazer piscinões em toda a cidade? Então, que Rio de Janeiro a gente está falando? A Praça da Bandeira é importante porque ela é também um centro, um nodo de movimentação. Quer dizer, a pessoa sai da Zona Sul para entrar na Zona Norte, para ir para adiante. Então, é muito importante para o movimento da cidade. Mas existem outras partes esquecidas da cidade. Vigário Geral, toda aquela parte aterrada, que era a antiga favela da Maré e que agora é o Complexo do Alemão, esse Complexo da Maré. Aquela parte não vai ter piscinão. Aquela parte é profundamente vulnerável. A intervenção não pode ser só resoluções técnicas, tem que ser, por exemplo, uma política de habitação. Sem isso, a gente vai continuar sofrendo com as enchentes periódicas. Agora vamos encerrar esta edição do Acontece Especial de Verão com uma reportagem sobre o problema da poluição nas praias. Numa semana marcada por manchas de espuma no mar e boletins nada animadores sobre a balneabilidade das praias, moradores de Sepetiba se reúnem para cuidar do meio ambiente. Veja como foi esse trabalho. O banho refrescante de Mangueira é merecida descontração depois de um dia intenso de ação ambiental na praia de Sepetiba. Com o apoio da comunidade e dos jovens e crianças do projeto Botinho, o vereador William Coelho mobilizou cerca de 250 voluntários para fazer a limpeza da praia, arrancando o mato que se alastra pela areia. Ele mesmo se juntou aos voluntários na tarefa de limpeza, que contou ainda com o apoio do pessoal da Conlurb. Essa areazinha aqui, porque esse mato que tá aqui, só ele vai tirar pra cá. A praia, que esteve abandonada por anos, agora conta com a conscientização dos moradores pela sua despoluição e limpeza. Hoje a praia se encontra em total abandono, cheio de mato. Vocês podem ver aqui a quantidade de lixo que tem na nossa região. O trabalho voluntário avançou pela praia e chegou à área do Manguezal, que também vem sofrendo com descaso. Se isso aqui fosse em qualquer outro lugar, em qualquer outra praia do Rio de Janeiro, Zona Sul, Barra da Tijuca, Copacabana, com certeza não estaria o descaso que hoje está aqui na nossa região. Tradicional colônia de pesca, Sepetiba é fonte de trabalho para muitas famílias que vivem da cata de mariscos. Durante a caminhada pelo mangue, chegamos a belas praias de acesso difícil. Avistamos a antiga Ilha das Pescarias, hoje conhecida por Ilha dos Marinheiros. Aqui aconteceu um trágico episódio da história nacional. Na ilha estão enterrados 21 marinheiros de Santa Catarina que por aqui aportaram por engano durante a revolta da Armada e acabaram sendo capturados e mortos pelas tropas legalistas do presidente Floriano Peixoto. Conta a história que esses marinheiros foram dizimados pelos militares das fortificações que aqui estavam ativas no século XIX. Deixando a Ilha dos Marinheiros para trás, chegamos às ruínas do antigo Porto Imperial, ainda resguardando seu formato original. Era por aqui que aportava a família real e por aqui também o Brasil exportava parte das suas riquezas nos tempos de Dom João VI. Isso aqui é um trecho da Estrada Real de Santa Cruz que acessava o Porto de Sepetiba, o Porto Imperial de Sepetiba, onde chegavam as embarcações a vapor e traziam de São Paulo a família real para cá, para a Fazenda Santa Cruz. Olha, ele tem um potencial turístico muito grande porque é uma estrutura que compõe a história do município do Rio de Janeiro, a história do Brasil.
ele deveria ter realmente reconhecimento por parte do governo federal, estadual e municipal e ser inserido na agenda cultural do município como um espaço que responde pela história do nosso país. Ficamos por aqui. Você pode rever este programa no endereço câmara.rj.gov.br. Até a próxima!